Você tá querendo começar a estudar inglês, mas não sabe por onde começar. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar aí o que estudar primeiro, um guia passo a passo, tudo no detalhe, para você finalmente começar a dar os primeiros passos no seu aprendizado de inglês. Olá, eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e cara, eu tenho muito conhecimento sobre como ensinar idiomas. Inclusive esse é um dos temas principais desse canal, que se você tá nessa etapa de começar aí, cara, já se inscreve no canal, porque eu posto bastante coisa aqui, com toda certeza vai te ajudar na sua jornada. E sem mais enrolação, já entrando no conteúdo aqui, eu já quero falar com você sobre mentalidade, a forma que você deve pensar antes de fato de começar a aprender inglês, ok? E o primeiro passo aqui é o quê? Você precisa aprender o essencial primeiro. Isso daqui parece ser muito óbvio, mas é muito natural, muito normal acontecer das pessoas quererem começar a estudar hoje e amanhã já tá assistindo filme, série, tudo sem legenda, tudo já no avançado. E cara, não é assim que funciona. Se você tá começando agora, você precisa aprender o essencial, que é o que você realmente vai utilizar no seu dia a dia pensando na sua necessidade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vai muito no mercado, então aprende ali um vocabulário mais específico de mercado, junto, sei lá, eu preciso fazer um acompanhamento médico. Cara, faz aí um estudo de um acompanhamento médico que você teria em relação ao vocabulário, estruturas gramaticais, expressões que podem acontecer ali nesses tipos de situações. Isso daqui parece óbvio, eu sei, mas é extremamente importante ser dito. E o segundo passo de mentalidade aqui, que inclusive é uma das coisas que motiva bastante a galera de aprender um novo idioma, que é a questão do perfeccionismo. Cara, esquece isso daqui, você não precisa ser perfeito, tá? Você só precisa conseguir se comunicar tranquilamente. E eu falo isso por quê? Você não precisa ir focar na melhor pronúncia possível. Eu preciso focar, nossa, eu preciso falar da melhor forma possível do mundo. Não, você não precisa. Você só precisa se fazer entendido, tá? Se você conseguir passar a mensagem da melhor forma possível, cara, é o ideal, beleza? E eu falo isso por experiência própria. Eu moro na Espanha, cara, eu não sou fluente em espanhol. Eu falo muito bem, tá? Só que, obviamente, tem coisa que eu não sei ainda. Eu tô num processo de aprendizado. E eu falo aqui com nativos, cara, eu falo a forma que eu sei, tá? E eu não preciso ficar me esforçando ao máximo para falar uma pronúncia que eu não consigo ainda no momento que eu tô, tá? E aí eu me viro, eu falo da forma que eu consigo e eu passo tranquilamente a informação. A galera entende que eu não sou daqui, que eu não sou nativo, melhor dizendo, daqui. Então, cara, isso acaba tranquilizando muito mais a comunicação. Eu tenho amigos espanhóis, inclusive, eu converso tranquilamente com eles e eles entendem que eu não manjo tudo da língua. E aí, obviamente, vai ter na troca, eles vão me ajudando. Inclusive, uma palavra que é muito interessante é o quê? Eu tava falando só uma curiosidade aqui, tá? Eu tava falando com um amigo sobre... eu não lembro exatamente do que era. Eu lembro a palavra, né? Que aí eu falei pra ele que o que aconteceu foi uma porcaria. Alguma coisa, porcaria. E eu falei pra ele, ele me entendeu. Ele entendeu, na real, o que eu queria dizer. E ele me corrigiu, ele falou porqueria, que é a forma que a gente fala em espanhol. E aí ele só me deu um bisuzinho ali, uma informaçãozinha. Eu já arrumei a forma que eu queria falar e beleza, vida que segue. Então aqui é totalmente normal, é totalmente compreensível você levar isso em consideração, porque você tá aprendendo, você tá no seu processo de evolução. Beleza? E o terceiro ponto é que você, cara, precisa ter em mente que você precisa de um estudo ativo, tá? Isso daqui é o mais importante. Você somente assistir as coisas, você ser uma especialista em estudo, né? Você, sei lá, ver as melhores regras gramaticais, você ver ali as melhores expressões e tudo mais, você conhecer elas, cara, não vai te fazer a melhor pessoa na hora de falar, tá? Você conhecer não quer dizer nada. Então, só estudar não vai fazer muita diferença no seu processo aí de evolução. Então, é importante dizer que, a partir do momento que você começa a estudar, você também precisa obrigatoriamente começar a praticar. Então, começar a falar em voz alta, começar a gravar a sua voz aí no grupo, no WhatsApp, com um grupo só você sozinho aí e por aí vai, ok? Inclusive, eu dei um pouco mais de detalhes sobre isso no vídeo onde eu falei sobre como aprender inglês em 6 meses, que vai estar no card aqui acima. Então, bora pro conteúdo de fato. Eu separei aqui em 5 etapas, tá? Então, a primeira etapa vai ser aí para você aprender frases e palavras essenciais. Existe um estudo e se você aprende as 625 palavras mais utilizadas do idioma, você já consegue aprender aí, entender, melhor dizendo, 80% de todas as situações, seja jornal, seja uma fala, uma comunicação com outra pessoa, seja em qualquer tipo de situação. São 625 palavras, tá? Mas aqui, como você tá dando o primeiro passo, cara, dessas 625, pega 100.
E aí dessas 100 você vai evoluindo, você começa a estudar elas, depois quando você aprender aqui, você parte para as próximas e por aí vai. Além dessas palavras essenciais aqui, você também precisa começar a aprender expressões, frases e expressões prontas. Isso porque você já tendo ali uma forma de comunicação pronta, você já consegue se comunicar a partir do momento zero. Então você, sei lá, how are you? Né? Então, como você está? How old are you? Isso daqui é uma pergunta que a gente não faz tanto, né? Mas a gente pode acabar recebendo, por exemplo, em uma situação de hospital. Você vai para o hospital e aí o médico ou alguém que vai te atender pode te perguntar isso. Ou sei lá, você vai num local público e você quer perguntar onde que é o banheiro. Então você pode perguntar, sei lá, where is the bathroom? Por exemplo, onde está o banheiro, onde fica o banheiro. Tá? Então se você aprende frases prontas, isso a partir do momento zero já começa a fazer diferença aí na sua comunicação, no seu aprendizado de fato. E aí também, obviamente, né, você precisa de ter um estudo que seja prático. Você precisa seguir uma metodologia que seja prática para você, tá? No seu processo de aprendizado. E um método que eu te indico aqui é o RRSLG, que é o meu curso de inglês completo, tá? Que aí a gente aborda ali todos os temas gramaticais, evolução de vocabulário, prática. Inclusive a gente tem 2 aulas por semana, tá? Onde você aprende coisas e você também pratica bastante, tá? Cara, você entra na aula justamente para falar. Então essa parada é muito interessante. Além disso, a gente tem um grupo também de conversação no WhatsApp, onde funciona 24/7, você pode mandar mensagem ali tranquilamente para praticar com os outros alunos também. Ok? E cara, fica comigo aqui, presta atenção aqui, volta cá pro vídeo rapidão, que a gente entra na segunda etapa, que é o quê? Pronúncia desde o início. Cara, você começar a pronunciar desde o início vai fazer toda a diferença no seu processo de aprendizado ao longo do tempo. Isso porque, assim como eu já disse, cara, é muito normal que quando a gente começa a estudar, a gente tem receio de falar, começar a falar. Porque a gente tem vergonha, a gente tem medo de errar e por aí vai. Mas isso daqui a gente precisa meio que lutar contra, tá? Pra você conseguir de fato fazer uma evolução. Pensando que você tá aprendendo, cara, é pra falar, não é somente pra consumir, tá? E eu falo isso porque, se você é o tipo de pessoa que quer aprender inglês pensando em somente assistir séries, beleza? Segue desse ritmo. Só que se você é o tipo de pessoa que quer ver série, você quer consumir qualquer tipo de conteúdo, quando você for viajar para o país, você também conseguir aí ter uma melhor experiência em relação à cultura, em relação aos passeios, em relação a lidar no dia a dia ali durante a sua viagem, cara, isso daqui é extremamente importante. Você precisa começar a falar desde o momento zero, ok? E uma prática muito interessante é você fazer shadowing, que é basicamente aí você pegar um conteúdo da internet e você praticar de fato, repetindo exatamente a forma que a pessoa tá falando. Então, se ela aumenta um pouquinho a voz dela, cara, você também vai aumentar um pouquinho da sua. E aí, se ela fala uma palavra numa entonação diferente, você vai imitar aquela entonação exatamente do mesmo jeito. Isso daqui é uma técnica de shadowing, que é muito interessante aí para você conseguir começar a acostumar com a questão de pronúncia, tá? Então isso daqui é uma prática muito importante que você precisa começar a fazer desde o momento zero e ponto. E a terceira etapa que é você literalmente aprender gramática, tá? A gente vê na internet que muita gente fala que é contra aprender gramática, que não faz sentido aprender gramática porque não aprendeu português aprendendo gramática e por aí vai. Só que pensa o seguinte, você é uma pessoa adulta, você já tem uma personalidade, você já sabe a forma que você se comunica e a forma que você gosta de se comunicar. A partir do momento que você aprende um outro idioma e você vai aprender esse outro idioma da mesma forma que você aprendeu português, você concorda comigo que você vai levar muito mais tempo para você aprender tudo exatamente da mesma forma, né? Levando em consideração as expressões que você tem, as expressões que você usa, a forma que você se comunica. Vai levar muito mais tempo. Então, a partir do momento que você aprende gramática, você começa a ter muito mais conhecimento sobre a língua, como a língua funciona de uma forma geral. E aprender gramática, que eu não estou falando para você ser um expert aqui na gramática, saber tudo de gramática, não. Eu estou falando para você saber o essencial, aprender o essencial e o mais importante, tá? Isso porque a partir do momento que você quiser montar uma frase e se expressar de uma forma que você gosta de se expressar, vai ficar muito mais tranquilo você montar aquela frase porque você entende a estrutura do idioma de uma forma geral. E aí não tô falando de você pegar quando coloca vírgula, quando coloca ponto. Isso porque é diferente do português, obviamente. Mas você não precisa ser um especialista de gramática. Aprende o mais importante. E isso daqui é realmente, cara, assim, uma dica que eu falo que vai contra muitos professores na internet. Isso porque, cara, isso daqui é o que vai fazer você entender a língua e evoluir mais rápido na língua que você entende. E não você ficar seguindo o passo de forma
preguiçosa, tá? E a quarta etapa vai ser aí você começar a fazer prática de audição e compreensão. Eu já falei bastante até o momento aqui nesse vídeo sobre fazer shadowing e coisas do tipo, mas a partir desse momento aqui de quarta etapa, você começa aí de fato a praticar mais ativamente sobre isso. Então você vai começar a pegar mais filmes e séries ou conteúdos da internet de uma forma geral. Sei lá, abre um vídeo de YouTube de algum creator aí de inglês e, cara, tenta começar a imitar, começa a tirar um pouquinho mais a questão de legenda também, começa a tentar aí se forçar de fato, tá? E aí se você não entender, você anota o que você não entendeu e faz um estudo um pouquinho mais ativo. E aqui vai ficar um pouquinho mais chato de você consumir ali o conteúdo, tá? Normal, mas pensando que você não faz isso o tempo inteiro, você faz isso no seu período, no seu tempo de estudo que você tem diário. Isso daqui é importante. Você precisa separar o seu tempo de estudo diário para você, cara, estudar. Então, independente do que você faça, é um estudo. Um estudo tende a ser chato. Normal. E a quinta etapa aqui é a mais importante, inclusive, tá? Que você precisa obrigatoriamente começar a falar o quanto antes. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu coloquei uma quinta etapa aqui só para isso. Você precisa começar a falar o quanto antes, o mais rápido possível. Então, algumas ideias é você, sei lá, a partir de agora, começar a falar sobre o seu dia no inglês. Então, sei lá, fala como você se sentiu hoje, quais foram as coisas que você fez no dia de hoje. Isso pensando na estrutura de passado. De novo, a gente volta à questão de gramática. Então, sei lá, fala das coisas que você está fazendo agora ou das coisas que você gostaria de fazer agora. Então você vai estar praticando e falando sobre o presente nesse caso aqui. Então mais uma estrutura de gramática. E aí, sei lá, fala dos seus planos para amanhã. Cara, você tá falando do futuro, outro tempo, outra estrutura gramatical aqui. Então repara, cara, são coisas muito simples, mas que estão no nosso dia a dia. E aí com isso você começa a colocar na prática e você começa a falar na prática. Então, por exemplo, uma pergunta que eu te faço, inclusive que eu quero que você comente aqui embaixo. What did you do today? Então me responde aqui essa perguntinha, tá? Deixa nos comentários aqui. E cara, vamos usar esse vídeo para um momento de prática. Cara, coloca para fora tudo que você sabe, tudo que você já conhece, beleza? E é importante aqui nesse momento de prática, obviamente, você também falar sozinho, tá? Então pega para falar sozinho, eu já falei isso daqui também, mas você pode também pegar aí grupos de estudo, tá? Que aí você consegue praticar com outras pessoas. Você consegue também usar aí aplicativos, ferramentas online, sei lá, como o HelloTalk ou como o Omegle também. Cara, que são ferramentas que você consegue conversar com outras pessoas, mas nesse caso aqui eu sempre falo isso, toma cuidado, porque de 1 a cada 100 pessoas, uma vai ser bem intencionada de querer ali conversar com você de fato e que tá ali na ferramenta só para trocar informação, tá? No geral, são pessoas escrotas, isso daqui eu deixo muito claro sempre, tá? Então você precisa ter cuidado. Eu recomendo, porque de fato é uma ferramenta que você pode trocar ali conhecimento, conversar com outras pessoas. É muito interessante, mas a partir do momento que você entra, ou sei lá, no horário que você entra, você vê que tem muita gente mal intencionada, cara, não vai ser interessante e muito possivelmente você vai perder o interesse pela ferramenta. E aí também tem uma outra solução aqui que é usar a inteligência artificial. A gente tá na era aí das inteligências artificiais e, cara, isso daqui vai ser assim, totalmente prático para você conseguir evoluir, porque inteligência artificial sabe literalmente, arrisco dizer, melhor dizendo, todos os idiomas do mundo, tá? Então você consegue praticar tranquilamente o que você estiver aprendendo, inclusive o mais importante, obviamente, que é o inglês. E aí, se você quiser usar inteligência artificial direto no seu WhatsApp, ali conversar com a pessoa, né, direto no seu WhatsApp, para não precisar baixar aplicativo nenhum e nem nada do tipo, eu te recomendo a Teacher Alicia, que, cara, a Teacher Alicia, nossa, que incrível. Isso porque você manda mensagem para ela, pode ser de áudio, pode ser de texto, e, cara, você tá dentro do seu WhatsApp, então você não vai precisar consumir mais espaço do seu celular, você não vai precisar abrir nenhum outro tipo de aplicativo, tá? E você não vai precisar fazer nada além disso. A única coisa que você vai fazer é o que você já faz no seu dia a dia, que é abrir o seu WhatsApp, mandar mensagem para uma pessoa e ponto. Então, cara, começa a mandar um áudio ali pra Teacher Alicia todo dia de manhã, por exemplo, e aí ela vai te responder. Inclusive, o link eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer também, beleza? Então me diz aqui nos comentários se tem alguma dessas coisas que eu falei nesse vídeo que você ainda não faz, e se você não faz, você vai começar a fazer a partir de agora, porque isso vai evoluir muito no seu aprendizado, beleza? E não esquece de novo aí de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, e eu te vejo na próxima.